Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Hoje a gente vai fazer uma aula de correção das atividades da apostila do Espírito Santo. Algumas atividades que eu vou fazer a correção hoje ainda está em andamento, mas por conta da nossa atividade avaliativa que a gente vai fazer com base nessa apostila do Espírito Santo, para a pontuação do terceiro bimestre, vai ser na terça-feira, eu já vou corrigir tudo com vocês, né, para vocês estudarem melhor, para a gente fazer essa atividadezinha, tá bom? Na terça-feira, tá? Então, peguem a apostila de vocês aí, que hoje a gente vai fazer a correção referente aos dias 21, 24 e 28 de julho, tá? Que foram as datas que eu passei as aulas da apostila de História do Espírito Santo, tá bom? Bom, então durante os nossos estudos em História do Espírito Santo, a gente viu um pouquinho sobre os movimentos políticos e sociais no Espírito Santo. E a gente percebeu aí que durante o nosso cotidiano a gente tem a participação política, quando a gente reclama do preço do pão, a gente reclama da fila do ônibus, quando os pais de vocês votam, isso é participação política. E além disso, a gente também tem outras participações políticas, como por exemplo aí, quando pessoas se unem para adquirir benefícios, direitos, quando elas lutam por aquilo que elas acreditam, como por exemplo aí, a gente tem as cooperativas, a nossa escola é uma cooperativa, então as ONGs também, associações, enfim, é participação política, tá bom? Então, aí na página 21, vocês tinham que responder essa questão que está relacionada aí à imagem ao lado de estudantes que estão aí reivindicando por justiça. A gente percebe isso pelas palavras escritas aí nos guarda-chuvas, nos cartazes, né? Então aí tá perguntando: o que as pessoas pretendem ao realizar movimentos como esses? Então, nessa imagem tá representando aí que as pessoas carregam cartazes e guarda-chuvas que estão solicitando por essa justiça, como eu falei para vocês, o que significa que elas desejam chamar a atenção dessas autoridades da sociedade para que seus direitos sejam respeitados, tá bom? Então, sempre quando houver algum movimento político ou social, as pessoas estão reivindicando por alguma coisa, né, por algum benefício, por algum direito, por justiça, enfim. E a partir desse movimento, elas vão chamar a atenção dessas autoridades. Então a gente vê, né, que esses movimentos eles não começaram a ocorrer de uma hora para outra nos dias atuais, eles acontecem há muito tempo. Essas manifestações elas se iniciaram desde a época que os portugueses chegaram em nossas terras, que eles ocuparam as nossas terras, eles queriam ter a posse do território, mas os indígenas já habitavam aqui, então entraram em conflito com esses indígenas. Então os dois lados queriam o direito que era deles, então eles entraram em conflitos, né? Os portugueses formaram um movimento para atacar esses indígenas e querer a terra que era a terra que ter a posse, né, da terra que eles queriam, e os indígenas também organizaram um movimento para não aceitar que esses portugueses se fixassem nas terras que eram deles, tá bom? Aí na página 23, tinha mais uma atividadezinha para vocês fazerem, tá? Na questão A, tá perguntando o que pretendiam os estrangeiros em nossas terras, de acordo com o texto, né, aqui de cima que vocês leram, esse textinho aqui. Bom, os estrangeiros queriam explorar as nossas riquezas em nossas terras, como a gente já sabe, tá bom? Na questão B, quais eram os meios de transporte usados pelos invasores? Então, segundo o texto, tá falando aí que eles usaram 2 embarcações grandes e cheias de armas, tá? C, o que o texto mostra sobre a reação dos moradores? Então, eles temeram os invasores, porque eram poucos moradores e suas casas eram simples e cobertas de palha, e eles não tinham fortaleza para se defender. Então, eles tiveram aí uma reação de temor contra esses invasores. E depois que os portugueses se fixaram aqui, outros povos, né, estrangeiros queriam também vir para o nosso território a fim de fundarem colônias, conquistar a terra, roubar a nossa produção de açúcar, enfim. Então, com isso, os portugueses pensaram: só a gente sozinho a gente não vai conseguir combater esses estrangeiros. Então, foi aí que eles formaram, se uniram esses indígenas e, a partir disso, indígenas e portugueses lutaram contra esses estrangeiros, né?
Aí nós temos os holandeses, os franceses e também os ingleses, tá? Então, a partir dessa união de indígenas com os portugueses, eles conseguiram aí derrotar esses outros estrangeiros, tá bom? E a partir dessa união de indígenas e portugueses, eles conseguiram lutar contra esses estrangeiros, porque eles queriam a mesma coisa, os indígenas e os portugueses. Então, não ia adiantar os portugueses lutarem sozinhos e os indígenas sozinhos, né, se eles estavam querendo a mesma coisa. Então, eles resolveram se unir, e a partir dessa união que eles tiveram, desse movimento que eles fizeram, eles conseguiram combater esses estrangeiros, tá bom? Então, aí na página 24, vocês tinham aí que colocar a legenda correta na imagem, de acordo com o que a imagem está representando. A primeira legenda organizaram a defesa na parte mais alta da cidade, de onde podiam ver os inimigos. E na segunda imagem, a gente vê um português apertando a mão de um indígena, que está representando os dois, né, com a característica aí do rosto feliz. Então, a segunda frase quer dizer que eles fizeram alianças com os indígenas, tá bom? Bom, aí na página 26 vocês teriam que completar o quadrinho com base aí nas tentativas de invasão, né, de invasões que foram realizadas por esses europeus em nossas terras. Então, os 3 grupos invasores foram os franceses, os ingleses e os holandeses. Os franceses, eles tentaram invadir em 1561, eles queriam conquistar a terra e fundar colônias aqui, e eles foram expulsos com a união dos moradores, fazendo uso de várias táticas de guerra. Os ingleses, eles tentaram invadir em 1592, eles queriam conquistar a terra e eles foram expulsos com a união da população, contando com a ajuda dos padres jesuítas e dos indígenas aldeados. Por fim, os holandeses tentaram invadir em 1625 e 1640, eles queriam conquistar a terra e roubar a produção de açúcar, e eles foram expulsos com a união dos portugueses e indígenas, tá? E seguindo aí abaixo tinha uma outra perguntinha, tá? Para vocês responderem. O que contribuiu para que os moradores do Espírito Santo conseguissem expulsar os inimigos que várias vezes tentaram conquistar nossas terras? Bom, o que contribuiu foram os esforços e a união dos diferentes grupos e a ajuda que vinha de outras capitanias. Aí na página 27, a gente vai falar um pouquinho sobre a luta pela liberdade, que fala um pouco sobre os africanos escravizados no nosso território. Eles foram trazidos para cá pelos colonizadores, a fim de trabalharem na agricultura e na construção das povoações. E a partir de 1621, que realmente começou a vir mais africanos escravizados para cá, para o nosso território. E eles tinham uma rotina de trabalho muito dura. Então, eles acordavam bem cedo para ir trabalhar e voltavam só de noite, uma rotina pesada de trabalho. E quando eles não obedeciam ao que os senhores pediam, né, para eles eram castigados com castigos corporais. Então, eles sofriam maus tratos naquele tempo. E devido a essas terríveis condições de vida que eles tinham, que eles não aceitavam esse tratamento de jeito nenhum desses senhores, alguns africanos escravizados, eles fugiam para o interior das matas e lá eles formavam uma comunidade ali entre eles. E essas comunidades, elas tinham um nome, que era a atividade que vocês teriam que fazer aí, que era desembaralhar essas letras e descobrir o nome das povoações formadas por esses escravos fugidos, que era o quilombo. Eles formavam essas povoações no interior das matas e lá eles organizavam, né, a sociedade deles e praticavam agricultura para manter o sustento deles. Bom, e os homens das vilas queriam invadir esses quilombos, matar as pessoas que estavam lá, queriam invadir, destruir tudo, porque eles não aceitavam a vida que esses africanos fugidos levavam lá, não aceitavam que eles fizessem isso. E os africanos, os escravizados, eles queriam arrumar algum movimento, organizar algum movimento para mostrar esse descontentamento deles. Foi aí que eles organizaram o movimento de São José do Queimado. Aí na página 28 vocês teriam que fazer uma atividade com base nessa parte da peça teatral,
cântico, tá? Que fala aí, que relata a situação dos escravizados na região de São José do Queimado, tá bom? E a partir disso vocês teriam que responder algumas perguntas. Na questão A, está perguntando como se sentiam os escravizados. Então, esses escravizados, eles sofriam com a situação de estarem submetidos ao trabalho escravo. Então, eles queriam reivindicar, eles queriam mostrar o descontentamento deles. Então, a partir disso, eles organizaram esse movimento. A questão B está perguntando qual era o maior desejo dos cativos. O maior desejo deles era melhorar a condição de vida e também buscar a liberdade, conseguir a alforria, né, que era esse documento que comprovava a liberdade dos escravizados. Página 30 tinha outra atividade para vocês fazerem, tá? De acordo com os movimentos sociais e políticos que vocês conheceram durante esse capítulo, né, em nossas terras, vocês iriam correlacionar a segunda coluna à primeira. Letra A. Povoados formados por escravos fugidos eram os quilombos. Letra B. O povo europeu que tentou invadir a ilha de Vitória foram os franceses, tá? Então era o povo francês. C. Povo que atacou os portugueses logo que estes aqui se instalaram. Foram os indígenas. E letra D. Local onde os escravizados invadiram uma igreja. Era a localidade de São José do Queimado. Aí na página 32, vocês tinham uma última atividadezinha para fazer na sessão refletindo mais sobre o tema, que estava perguntando: apesar de muitas pessoas lutarem por benefícios e melhores condições de vida, nem sempre elas conseguem atingir seus objetivos. Por que isso acontece? Bom, tem várias formas, né, disso acontecer, mas a gente pode citar o exemplo das autoridades, que nem sempre essas autoridades elas têm os mesmos interesses desses movimentos que são organizados. Então, alguns movimentos aí acabam não tendo os seus objetivos alcançados devido a essas autoridades não terem o mesmo objetivo, o mesmo pensamento que esse movimento está trazendo, tá bom? Então, ao decorrer desse capítulo, a gente estudou um pouquinho sobre esses movimentos que aconteceram no nosso estado desde a chegada dos portugueses. A gente percebeu que houveram muitas lutas por justiça, por liberdade, por adquirir direitos, benefícios. Então, tudo isso, essas lutas, a gente tem registro desses acontecimentos que ocorreram no nosso Brasil, principalmente aí no Espírito Santo, que é a apostila que a gente está estudando, e a gente consegue, então, compreender um pouco desses ideais, dessas necessidades daqueles que viveram, né, em outros tempos aqui em nossa região, tá bom? Então, essa foi nossa aula de correção de hoje, juntamente com uma explicaçãozinha para a gente fazer a nossa atividade na terça-feira, tá? Assista com bastante atenção, com bastante calma, para a gente conseguir tirar uma nota muito boa na terça-feira, tá bom? Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!